Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse clima de verão, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Deixe o sol brilhar na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesse climão de verão, damos sequência numa campanha muito bacana, estimulando as pessoas a compartilhar seus momentos de leitura nesse período de férias, estando em qualquer parte do planeta. É a nossa coluna Na Companhia do Livro. Faça uma selfie ou uma foto no momento prazeroso da leitura de um livro e envie para nós. Vamos compartilhar essa gostosa experiência com muito mais pessoas e colocar o livro no nosso cotidiano. Ao longo desta edição, acompanhe comigo fotos que recebemos. Você pode participar também. E na Companhia do Livro e nas histórias assentadas nas suas páginas, vamos de Luciano Dionísio. A importância da leitura para mim é que a gente ganha um conhecimento de mundo, a gente desenvolve mais a nossa própria mente, ganhamos com um vocabulário que se enriquece e a gente tem muitas coisas boas, né? A importância da leitura traz para a gente abre um leque de opções onde a gente pode acrescentar muitas coisas para as nossas vidas com todas as experiências que a gente vê nos livros. Ao transitar por vivências e histórias contadas, vamos que vamos com o brilhantismo de Bernadette Lira. A Capitoa é um livro que fala sobre a primeira mulher que conseguiu governar um pedaço de terra no Brasil. Ela se chamava Luísa, uns dizem que Luísa Grimaldi, outros dizem que Luísa Grinalda. Ela vem de Portugal com o seu marido, que era capitão-mor do Espírito Santo, filho do primeiro donatário do Espírito Santo, e depois que ele morre, ela assume o governo. O livro brinca com a história da Luísa Grimaldi, ou melhor, da Luísa Grinaldi, ou da Luísa Grimaldi, uma mulher só com 3 sobrenomes. No livro não há nenhum dos 3 sobrenomes, porque na verdade não há a minha intenção, quando eu escrevo a minha ficção, não é um romance histórico, não é fazer romance histórico. O romance histórico não tem vez, embora a personagem seja histórica, é essa brincadeira com a história que me interessa, esse deslocamento, esse tirar sobrenomes, esse jogar com datas, esse jogar com a possibilidade, o que seria possível, mas que na verdade você não pode comprovar, que a documentação é muito falha, a gente sabe que não há, historicamente não há nada a comprovar, o passado é o que a gente faz dele, são os restos, as perfumarias, os fragmentos que você encontra aqui e ali e vai montando. E para comemorar esse encontro com chave de ouro, nada melhor que compartilhar vivências de leitura com o professor e escritor Francisco Aurélio Ribeiro. Francisco Aurélio Ribeiro é uma das mais importantes expressões da literatura que é construída no Espírito Santo, com extensão para vários outros ambientes no Brasil e também no exterior. Autor de mais de 50 livros, entre tantos outros papéis desempenhados, ele pertence à Academia Espírito Santense de Letras, da qual é o atual presidente, e ao Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Na entrevista que fizemos recentemente, ele fala da paixão pelos livros, da importância do professor na formação de uma sociedade melhor, mas essencialmente da necessidade de se formar um país leitor. Nunca parei e nunca vou parar
enquanto me acharem que eu possa ser útil, principalmente para ajudar as pessoas a formar leitores. O meu sonho, e não só o meu, eu penso que de seu também, de tantos outros, era ver o nosso país um país de leitores. E, infelizmente, a gente sabe que é uma tarefa muito difícil. Então, eu acho que eu ainda posso contribuir com meus colegas, principalmente com a experiência que a gente tem, para poder incentivá-los a acreditar nisso, que nós precisamos de um país leitor. É com o brilhantismo de Francisco Aurélio Ribeiro que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo esse calor do verão, e é muito bom continuar na sua companhia. E como protagonizou o nosso ilustre Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. E deve ser colocado na vida dessa moçada nova desde a mais tenra idade. Nossa dica de leitura desta edição. Ler é um ato valioso. O desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa muitas vezes depende desse fator. É uma forma de ter o acesso às informações e, com elas, buscar melhorias para você e para o mundo. A leitura interfere em todos os setores do desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Não é só a questão da leitura em si, mas da visão de mundo. Eu sempre converso com eles que quanto mais nós lemos, mais nós sabemos. Então, quem não lê, não sabe nada. Então, quando ele lê, viaja numa história, então ele conhece culturas, ele conhece emoções, ele participa daquela situação, se sente na situação do personagem. Quantos de nós, ao lermos uma história, conhecemos lugares que nós nunca fomos, né? Por isso que nós dizemos que a leitura é uma viagem sem sair do lugar, só com a imaginação. Então, eles curtem muito essa viagem, né? Estava conversando há pouco com uma aluna que dizia que quando estamos chegando ao fim de uma história, vai nos dando uma sensação de tristeza, de perda, porque a viagem está acabando, a gente vai se distanciar daqueles personagens. Então, pense nas possibilidades de aprendizagem quando você viaja, né? Seja através de uma leitura, seja numa viagem mesmo. Então, a leitura não é só o processo de decodificação de palavras, é um processo interno e inteiro de aprendizagem, talvez o mais completo processo de aprendizagem do ser humano seja a leitura. Olha, pessoal, essa fala da professora Denilze aí, eu particularmente considero um conjunto de ingredientes, né, sobre as vantagens da leitura que deve ser colocada à disposição dessas novas gerações para que a gente tenha um país mais interessante para se viver e principalmente para nossos filhos no futuro que já está acontecendo. Já na nossa coluna Participação de Telespectadores, vamos juntos nessa levada. Leia, leia, leia. Olá, rapaziada. É lendo que se conhece o começo, o meio e o fim. É lendo que se conhece o mundo. Leia. É muito importante a gente ler. Quando a gente lê, a gente começa a escrever mais fácil. Quando a gente lê bastante, quando você vai escrever qualquer coisa, fica mais fácil a escrita. E outra coisa, quando a gente lê bastante, é muito mais difícil de passar a gente para trás. Continue lendo, sempre. Se o nosso assunto é papo de leitura, vamos dar sequência nessa conversa através das linhas dos livros. Vamos da Montanha e do Rio com Patrícia Santos, nossa dica de livro desta edição. Minha indicação de leitura é o livro A Montanha e o Rio, de Dan Shen. Esse romance conta a história de dois irmãos. Eles são filhos de um general do período da Revolução Chinesa, do século XX. E um se chama Tan, que é do casamento legítimo desse general, cresce no meio de conforto, bem-estar financeiramente, e o outro é filho desse general com uma camponesa, que se suicida assim que a criança nasce, e ele se chama Shento, e ele é criado por um casal de curandeiros, que também morre, e com isso ele tem que ser criado em vários orfanatos, passando dificuldade, passando fome em muitos momentos. Eles crescem
certo tempo sem saber a existência de um outro. Esse Shento, ele se torna um grande general com uma grande influência política, e o Tan, ele se torna também um homem com influência na parte da administração, das construções arquitetônicas. A história é interessante porque, um momento, ele descobre, o general Shento descobre a existência dessa família, desse meu irmão, e decide se vingar. E começa uma rivalidade, tanto com o poder político que eles possuem, como também uma rivalidade amorosa. Os dois são apaixonados pela mesma jovem, e essa jovem tem filhos de um deles, e eles começam a fazer essa rivalidade pelo amor dessa jovem e também pelo poder, né? E eu recomendo essa leitura porque, além dessa história ser emocionante, uma história intrigante, ela também fala um pouco de como era a China no século XX, fala das questões políticas, das questões culturais, das questões religiosas. Então vale a pena ler, é uma dica, e o final é muito interessante e é um final surpreendente. Patrícia, que já é nossa sócia aqui no programa Sim para a Literatura, indica um livro que conta uma história ideal para uma leitura de verão, naquele finalzinho de tarde, bem tranquilo. Ou fica aí, pessoal, a sugestão, ele, o livro. Eu, o livro, sou também uma obra de arte, dependendo de como os meus autores tecem e bordam as letras que preenchem as minhas páginas. E é com esse hino de encantamento para com o livro do escritor Frei Beto que encerramos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir juntos a entrevista com o professor e escritor Francisco Aurélio Ribeiro. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, é um prazer imenso ter aqui em Linhares, aqui no auditório da UAB, durante o evento aqui do curso Vivências de Leitura, o professor Francisco Aurélio Ribeiro vem participar da conversa com escritores aqui, com professores da Rede Pública Municipal. Professor Francisco, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Um ano depois, a gente estava namorando essa possibilidade, né? Seja bem-vindo a Linhares, professor. Muito obrigado, Pereira. É um prazer estar aqui nesse dia tão bonito de chuva, porque eu sou da roça, quem é da roça gosta do... O pessoal da cidade fala assim, o tempo bom é de sol. O pessoal da roça sabe que o tempo bom é de chuva. E estou muito feliz de estar aqui depois de um ano. Foi difícil, né, a gente conseguir conciliar, mas agora estamos aqui para trocar ideia com nossos colegas, conversarmos um pouco sobre a questão da leitura e a importância da leitura, principalmente num país como o nosso, né? Professor, o senhor tem uma trajetória importante no cenário literário e cultural capixaba, né? Seu nome é sempre um nome citado de forma positiva. A gente tem conversado com muita gente desse ambiente. Como é que começou sua trajetória, professor? Eu comecei como professor no Ginásio Estadual de Iguaçuí, há 45 anos. E o que eu queria ser, quando eu escolhi ser professor, era a primeira coisa que eu era apaixonado por leitura. Eu sempre gostei muito de ler. Um hábito que eu adquiri em casa, não foi na escola. Foi exatamente com meu avô, com a minha mãe, onde eu aprendi a gostar de ler. E quando eu me tornei professor na rede estadual, eu não queria ser como professores que eu tinha tido, que eram professores que só falavam de biografia de autores. O que eu queria era que meus alunos gostassem de ler como eu. E a partir dali a gente começou a fazer esse trabalho que continua até hoje. E o senhor continua nessa atividade de formação de novos leitores e de novos professores, né, professor Francisco? Nunca parei e nunca vou parar, enquanto me acharem que eu possa ser útil, principalmente para ajudar as pessoas a formar leitores. O meu sonho, e não só o meu, eu penso que de seu também, de tantos outros, era ver o nosso país um país de leitores. E, infelizmente, a gente sabe que é uma tarefa muito difícil. Então, eu acho que eu ainda posso contribuir com meus colegas, principalmente com a experiência que a gente tem, para poder incentivá-los a acreditar nisso, que nós precisamos de um país leitor. Como é que é a sua experiência de leitura, professor? O senhor lê todos os dias, lê em vários horários do dia, viaja e leva livros? Como é que está funcionando isso? Eu sou um leitor compulsivo, eu leio muito. No mínimo, eu leio no mínimo um livro por semana.
Depende do tamanho do livro, às vezes até mais de um. Leio revistas de informação toda semana, leio jornal todo dia. Então eu sou uma pessoa que lê o tempo todo, porque não existe um leitor de uma coisa só, ou um leitor que só lê alguma coisa e depois não lê mais, não. Quem é leitor para sempre. E é leitor de tudo. Você pode ter suas preferências, não é? Mas, na verdade, o cidadão leitor, ele tem um universo muito amplo de leitura. E eu tenho esse universo. O senhor tem alguns autores capixabas, alguns livros que marcaram sua trajetória? Tenho muitos. Na verdade, eu sou especialista em literatura do Espírito Santo. Eu que criei essa disciplina lá na UFES, no curso de pós-graduação. Então, há muitos autores capixabas que me marcaram muito. Você quer ver um autor? O Rubem Braga ele é muito famoso, mas um que não é tão famoso quanto o Rubem Braga, mas que foi na época dele, foi o Carlinhos de Oliveira. O Carlinhos de Oliveira tem um romance incrível chamado Pavão Desiludido. Um romance que conta a infância dele de menino pobre em Vitória, na década de 30, 40. Então, Pereira, eu fico assim, triste de ver como que as pessoas não conhecem essas grandes obras que a gente tem. Nós temos grandes, por exemplo, tivemos uma das maiores poetisas do Brasil, a Marli de Oliveira, que foi casado com João Cabral. Na UFES existem várias teses sobre Ana Cristina César, uma poeta do Rio que se suicidou, mas nenhum estudo sobre Marli de Oliveira. Então, quer dizer, por desconhecimento. Então, na verdade, eu tenho se eu for falar para você de literatura, de autores capixabas, a gente vai ficar vários programas desses só falando. Mas só citaria isso para você. Por exemplo, o último livro que eu li foi um livro que foi lançado segunda-feira, que é o livro do Adilson Vilas, chamado Cartas Fantasmas. É um livro espetacular. É um livro que conta, um livro de 500 páginas, com vários narradores, que conta a história dessa guerra camponesa que aconteceu em Ecoporanga. É uma história que pouca gente conhece e que o Adilson viveu, isso quando era menino. Então agora ele traz, com a experiência de um grande ficcionista que ele e traz essa experiência já da maturidade. Então é um livro maravilhoso, chama Cartas Fantasmas, foi lançado nessa semana, foi o último que eu li. Professor, é interessante o senhor tocar nessa questão do Adilson, eu acompanhei lá no Facebook o lançamento, viu que o senhor estava lá e tal. Esse movimento literário que acontece no Espírito Santo, a gente percebe que pelo menos a cada 10 dias é lançado um livro em Vitória, Grande Vitória, aqui no interior também tem acontecido algumas coisas. Como é que o senhor percebe esse movimento no que diz respeito à formação de novos leitores? Pereira, na verdade os lançamentos são quase diários. Eu não dou conta de ir a todos os lançamentos, só vou no dos amigos mais chegados ou dos autores que me interessam mais profundamente. Mas nós temos lançamentos quase diários. Por quê? Nós temos hoje um grande incentivo à produção literária. Não só a questão hoje da informatização favoreceu muito o escritor publicar seu livro, como nós temos as leis de incentivo. As leis de incentivo, tanto via edital da Secult, que é fabuloso, tá? Quem é selecionado nos editais, então a gente tem ali, no mínimo por ano, 10 livros lançados ali pelos editais da Secult. Temos as leis de Cachoeiro, de Vila Velha, de Vitória, de Cariacica, de Serra, que são leis que funcionam bem e que também estimulam o escritor. Então nós temos um grande estímulo à produção. O problema que eu vejo é na recepção desse livro. Porque você acompanha daqui de Linhares os livros que estão sendo lançados, você acompanha pelo Facebook, acompanha por outras redes sociais, mas esse livro não chega até Linhares. Não tem nenhuma livraria aqui que vai vender esse livro, não tem nada. Pode ser que você acabe conseguindo, se tiver algum interesse, em adquirir algum dele através de internet, aqueles que conseguem disponibilizar pela internet. Então você veja, o que adianta nós termos essa grande produção se esse livro não chega ao leitor? Esse é que é o grande problema. E aí que entra o trabalho do professor, tá, como o intermediador, e o trabalho do Estado, através dos seus órgãos, de secretarias e tal, para que esse livro chegue à escola. Senão, é um processo que fica porque o processo de produção literária, ele é um processo que envolve 3 aspectos, né? O produtor, que é o escritor, o livro, que é o produto, e o receptor. Então, se não chegar ao receptor, não completa. O ciclo não completa.
Aí não adianta você publicar livro para você, para os seus amigos. É muito pouco, né? Na verdade, nós temos que publicar para que as pessoas leiam. Professor, a gente tem feito um trabalho, inclusive a sua vinda aqui, que chama Conversa com Escritores, né? Tem um projeto, por exemplo, ligado à Secretaria de Direitos Humanos, de Ocupação Social, que também está levando escritores da Academia Espírito Santense de Letras para dialogar, né? O projeto Academia na Escola. Me parece que Vila Velha também já tem uma ação nesse sentido, através da Academia de Letras. E nós temos aqui em Linhares o Conversa com Escritores, que nós já fizemos várias ações, vários escritores já vieram aqui, que objetiva aproximar o escritor das pessoas. Isso. Né? Aproximando o escritor das pessoas, a gente tem trabalhado muito com foco nas escolas, vai aproximar o livro das pessoas. Como é que o senhor percebe essas ações? Eu acho que essas ações são muito importantes, porque o que você está fazendo aí é exatamente isso que falta, essa aproximação do produtor e do produto ao receptor. Então esse projeto de vocês aqui em Linhares é um projeto exemplar, porque são poucas prefeituras que fazem isso. Então, nós temos, o Espírito Santo tem 78 prefeituras. Se nós tivermos aí 10% que fazem o processo de algum tipo, é o mínimo, ou melhor, é o máximo que existe, porque não tem mais do que isso. Então, isso é muito importante. Agora, eu sinto, Pereira, uma omissão muito grande em relação às prefeituras de um modo geral e à rede estadual. Eu vou te dar só um exemplo. Nós estamos terminando um governo agora de 4 anos. Nesse governo de 4 anos, nós não tivemos quase nenhuma aquisição de livros de escritores capixabas para o acervo da escola. Então, eu, como presidente da Academia Espírito Santense de Letras, eu acabo me colocando como porta-voz desses escritores que querem ver seus livros na escola. E sem a interferência do Estado, sem a aquisição desses livros, esse livro não vai chegar na escola. Entendeu? Então isso aí é uma lacuna muito grande que a gente vê. Uma prefeitura grande como Vitória, por exemplo, Vitória é uma prefeitura que tem a maior quantidade de recursos do Estado, investe pouquíssimo. Esse dia eu estava conversando com a secretária de Educação da Prefeitura de Vitória, nesses 4 anos que ela está lá, não foi feita uma aquisição de livro para as bibliotecas. A desculpa é que os livros da Lei Rubem Braga supriam esse acervo. Só que a Lei Rubem Braga da Prefeitura está há 3 anos desmobilizada, vamos dizer assim. Entendeu? Então a gente que acompanha esse processo todo, a gente sofre muito. Sofre por ver que as coisas não são como deveriam ser. E é interessante destacar, professor Francisco, que toda essa atividade nossa aqui, do Conversa com Escritores, faz parte do nosso projeto Prazer da Leitura. Nós temos também o programa na TV Sim para a Literatura, e apesar de fazermos ações em parceria com várias instituições, toda a nossa atividade ela é voluntária. Pois é. E isso é que é mais ainda louvável. Porque quando essas ações ocorrem, são ações que ocorrem com produtores, que nem você, ligados a algum órgão de educação. Então, no seu caso, como professor de voluntário, isso é muito raro, Pereira. Por isso vocês estão de parabéns, por esse trabalho que você faz. E vamos juntos para a nossa coluna Na Companhia do Livro. E no passo a passo dessa andança fértil em favor da companhia dos livros e das histórias contadas neles, mais uma vez vamos compartilhar com vocês vivência de leitura de muita gente bacana. Olha aí, a escritora Neuza Jordi de Vitória, que tem alguns livros publicados no momento de leitura de férias. Ela está curtindo o livro Sociedade J.M. Barrier. Para Neuza, as personagens engraçadas, briguentas e afetuosas desse livro deixam todos nós tentados a pular e nadar no lago gelado. Amei esse livro, é o que diz Neuza, maravilha. E o empresário Carlos Guilherme Caldeira, um assíduo frequentador da Biblioteca Pública de Linhares, junto com sua filha, está lendo um livro sobre a viagem de Pedro II ao estado do Espírito Santo. Esse livro foi escrito por Levi Rocha. A foto, claro, foi tirada de dentro da nossa biblioteca aqui em Linhares. Ótima participação de Carlos.
Já Mônica Guimarães, nossa parceira, na companhia do poeta e escritor Luciano Dionísio, seu eterno companheiro, nos enviou fotos tiradas na aprazível Linha Verde, aqui no município. Ela está lendo o livro Nada é por Acaso, da escritora linharense Carla Rigoni. E Luciano, esse poetíssimo, está degustando as histórias contadas no livro O Inventor de Assombro, de autoria de Barreto de Menezes. É isso aí, casal que lê unido, permanece unido. Já Luciano Máximo, professor de língua portuguesa aqui de Linhares, está no mercado municipal em São Mateus, no gostoso contato com a leitura do livro Luísa, de autoria da escritora linharense Geisa Galvão. Muito bacana essa participação. Que soem as trombetas da cultura no calor das luzes que ilumina o verão, para uma das musas da cultura capixaba, nossa ilustríssima e querida Cleusa Madureira, nesse momento prazeroso de leitura em sua casa em Vila Velha, com o livro Depoimentos sobre Miguel Depes Jalon, da coleção Caderno de História. Beijos afetuosos, Cleusas, e saudações literárias sempre. Viram aí? Que maravilha poder engrossar fileiras enviando uma selfie ou foto de seu momento de leitura. Acesse a página do nosso programa no Facebook e veja lá como participar. E vamos que vamos, pessoal! E é com muita satisfação que apresento a vocês Ler é Prazer. Vamos que vamos! Então, pessoal, chega a Linhares e região a linha de produtos da marca Ler é Prazer, que oferece no primeiro momento camisas de malha com referência de qualidade, com várias estamparias, todas elas tendo como referência o papo de leitura. Trata-se de uma marca que tem viés comercial, cujos produtos são comercializados inicialmente através da nossa página no Facebook e direto aos consumidores finais. Um percentual do resultado financeiro das vendas de produtos da marca Ler é Prazer será doado para o projeto O Prazer da Leitura, cujas atividades de cunho comunitário são desenvolvidas por um grupo de voluntários, através de ações voltadas para o estímulo ao hábito da leitura. Para você adquirir as camisas da marca Ler é Prazer, acesse nossa página no Facebook ou entre em contato conosco através do contato que está aí no seu vídeo. Código 27, telefone 99935-9163. Falar comigo, professor Pereira. Ler é prazer. Vista essa marca e faça novas leituras. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição de verão do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do nosso e-mail simparaliteratura@gmail.com. Para você que está em Vitória e na Grande Vitória, acesse o nosso programa através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.